E aí, moçada, beleza? Aula de hoje, exercícios, tá? Essas aulas de exercício, elas ficam camufladas no meio dos vídeos do canal, mas elas são muito boas. Então acompanhe aí, 4 exercícios muito bons sobre função hoje, tá? Inversa, composta e os dois juntos. Vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar aqui com esse gráfico aqui, ó. Diz assim, ó, construa no plano cartesiano o gráfico das funções f e f a menos 1, ou seja, o gráfico da função f e a inversa de f, tá? E ele informa aqui que f é uma função definida dos reais nos reais, ou seja, qualquer número real eu posso colocar para x e eu vou obter para y números reais. E tá aqui a função, essa daqui, ó, certo? Bom, eu vou começar fazendo o seguinte, vou começar calculando a inversa dessa função. Como é que é a inversa dessa função? Vou pegar o que é x e trocar por y, e o que é y trocar por x. Vai ficar assim, ó. Então, o y é o f de x, né? Então, vou colocar no lugar dele o quê? X. Aí, igual a 1 menos... Aí, no lugar do x, vou colocar quem? O y. Y elevado à terceira, tá? Então, veja. Agora, eu vou isolar y para achar a função. Então, vou pegar isso aqui. Só que esse y aqui, ó, é f a menos 1. Então, vou jogar isso aqui para o lado de lá. Vai ficar o quê? Y à terceira vai ser igual a 1. E esse x vem para cá, fica menos x. Agora, esse 3 aqui, que é potência, vai para o outro lado como raiz cúbica. Então, vai ficar que y é igual a raiz cúbica de 1 menos x. Tá aqui. Essa daqui é a função f a menos 1 de x. É a função inversa. Tá? Eu tenho que desenhar o gráfico dessa e dessa. Aí levanta um alerta aí na sua cabeça, né? Você fala, pô, raiz cúbica não tem restrição, eu não posso, não tem que ser só positivo, só negativo, ou alguma coisa, não tem alguma restrição? Não, raiz cúbica não tem restrição. O que tem restrição é raiz quadrada, ou raiz de índice par. Raiz cúbica não tem restrição nenhuma. Então eu posso colocar qualquer valor de x, beleza? Bom, então eu vou começar fazendo essa daqui, ó. Vou começar resolvendo, desenhando essa daqui. Depois eu desenho a outra. Como é que eu vou fazer isso? Vou fazer uma tabelinha, tá? Vou fazer uma tabelinha. Quem conhece função, né? Quem já treinou bastante, já desenhou bastante, conhece exatamente qual que é o gráfico de x ao cubo, tá? Então, menos x ao cubo é inverter esse gráfico e 1, né? Mais 1, esse gráfico sobe 1. Mas tudo bem, a gente vai fazer por tabelinha, né? Vamos usar a tabela e vamos descobrir quem que é. Então, aqui eu vou colocar valores para x e aqui vai ser o valor de f de x, tá? Então, vou colocar os valores e vou calculando na hora. Então, vou começar pelo x0. Tá? Vamos começar a fazer aqui, ó, daqui para cá, x0. Então, quando x é 0, vai ficar o quê? 0 ao cubo, 0, né? Então, vai ficar 1 menos 0 ao cubo. 0 ao cubo, 0. 1 menos 0, 1. Beleza. Vou colocar x1. 1. Então, vai ficar 1 menos 1 elevado ao cubo. Só que 1 elevado ao cubo dá 1. 1 menos 1, 0. Beleza. Vou colocar 2. 1 menos 2 elevado ao cubo. 2 elevado ao cubo dá 8. Então, 1 menos 8, menos 7. Vou colocar agora para o lado esquerdo. Tá? Esse aqui já deu um ponto bem longe, né? Quando o x é 2, o y é quem? Menos 7. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Até eu já vou colocar os pontos, ó. Ó, 2, né? x2, y7. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. Aqui, ó. Esse é um ponto. x1, y0. x1, y0 é esse ponto aqui, ó. x0, y1. Então, x0, y1 é esse ponto aqui, ó. Beleza. Agora, vamos fazer os pontos à esquerda aqui, vai. Quando x for menos 1, então vai ficar 1 menos 1 ao cubo. Bom, menos 1 ao cubo é menos 1, né? Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Vezes menos 1, menos 1. Então, menos 1, mais 1. 1 mais 1, 2.
menos 2. Então, 1 menos 2 elevado ao cubo. Bom, menos 2 elevado ao cubo dá menos 8. 1 menos menos 8 dá mais 8. 1 mais 8, 9. E já é suficiente isso aqui, ó. Então, vamos colocar mais um ponto. X menos 1, y2. Ó. X menos 1, y2. Tá aqui, é esse ponto aqui, ó. Tá? E o outro, x menos 2, y9. Então, x menos 2, y1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui, ó. Tá? Então, veja. O gráfico dessa função, tá? Ele vai fazendo uma curva assim, tá? Ele vai fazendo uma curva assim para baixo, como se fosse uma parábola, parecido com uma parábola, só que ela vai indo para baixo aqui, ó. Ela vai fazendo assim, ó. Aqui, ó. Tá? Para cima, também uma curva indo para cima assim, como se fosse metade de uma parábola, tá? Aqui, ó. Esse é o gráfico da função f de x, tá? Essa função aqui, f de x. Então, esse aqui é o f de x, tá? Agora, vamos fazer uma outra coisa aqui. Bom, eu vou traçar aqui, ó, o bissetor, lembra? O bissetor é aquela retinha que divide o plano em duas partes, tá? Que divide, na verdade, o primeiro quadrante e o terceiro quadrante em duas partes iguais. Tá? Por que eu vou fazer isso aqui? Ó. Porque esse aqui é o eixo de simetria que faz a função inversa e a função ser uma simétrica à outra. Então, eu pego aqui esse gráfico aqui, ó, e inverto assim, eu faço o x virar y e o y virar x, certo? Eu inverto. Então, se eu pegar essa função do jeito que está aqui e inverter, ela vai ficar como? Essa parte aqui que está vindo aqui pelo segundo quadrante, né, ó, na direção negativa do x, mas na direção positiva do y aqui, ela vai fazer o quê? Ela vai vir aqui na direção positiva do y, mas negativa do x. Ó. Assim como está aqui, ó. O negativo do x vai virar negativa do y. E a positiva do y vai virar positiva do x. Então, ela vai fazer essa curva aqui, só que ela vai fazer para cá, ó. Tá? É uma prévia. E essa parte aqui, ela vai vir para aqui, ó. Ela vai vir para cá, ó. Quer ver? Vamos fazer a tabelinha também dessa aqui. Então, vai ficar assim, ó, x e o f a menos 1 de x. Tá? Então, vamos jogar valores para x e vamos calcular valores para f a menos 1 de x. Então, vamos começar com x0. Tá? Então, vai ficar o quê? Y vai ser o quê? Raiz cúbica de 1 menos 0. Bom, 1 menos 0, 1. Raiz cúbica de 1, 1. Beleza. 1, então. Raiz cúbica de 1 menos 1. Então, 1 menos 1, 0. Raiz cúbica de 0, 0. Vamos usar o 2. Então, vai ficar assim, ó. Raiz cúbica de 1 menos 2. Então, 1 menos 2, menos 1. Raiz cúbica de menos 1, aí você logo quer dizer, não existe. Calma aí, claro que existe. Raiz cúbica de menos 1 é que número que eu multiplico por ele mesmo 3 vezes vai dar o menos 1. É o menos 1. Menos 1 vezes menos 1, mais 1. Mais 1 vezes menos 1, menos 1. Então, raiz cúbica de menos 1 é o quê? É menos 1. Tá? Vamos colocar o 3. Vamos ver o 3. Então, o 3... porque raiz cúbica vai dar 1 menos 3 vai dar menos 2. Não dá. Vamos fazer, então, o menos... vamos ver aqui. Vamos fazer o menos 9. Menos 9. Não, o 9. O 9. Por que o 9? Olha só. Raiz cúbica de 1 menos 9. 1 menos 9 dá menos 8. Raiz cúbica de menos 8 dá o quê? Dá menos 2. Viu?
Então, eu consegui. Agora, um número exato, né, para eu conseguir desenhar direitinho. Agora, vamos fazer para o lado negativo. Vamos colocar assim, se eu colocar o menos 1, menos 1 vai ficar o quê? 1 menos 1 vai ficar mais 1. 1 mais 1, 2. Qual que é a raiz cúbica do 2? Não sei, não tem exato. Vamos colocar aqui o menos 7. Por que o menos 7? Ó? Raiz cúbica de 1 menos 7. Então, menos vezes menos, mais 7. 1 mais 7, 8. Raiz cúbica de 8, 2. Então, vamos colocar esses pontos. Vou colocar de caneta vermelha, vou fazer essa daqui de vermelho, tá? Então, vamos colocar os pontos. Então, quando x é 0, y é 1. Então, x0, y1. Ó, mesmo ponto. Mesmo ponto. Tá vendo? Vamos lá. x1, y0. Então, x1, y0. Ó, mesmo ponto. Tá? Vou pegar o outro aqui. x2, y menos 1. Então, x2, y menos 1. Tá aqui, ó. Esse ponto aqui. Agora separou. Vou pegar o outro. x9, y menos 2. Então, x9 é o 2. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. x9, y menos 2. Aqui embaixo. Certo? Bom, e x menos 7, y2. Então, x menos 7 é menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7. x2. 1, 2, aqui, ó. Esse aqui, ó. Então, veja. Ele vai fazer, né? O ideal seria virar a folha. Pronto, agora a gente consegue ver melhor. Ó, eu vou fazendo assim, né? Porque ele vai subindo como meia parábola, que nem o outro. Tá? Porque não é diferente, é só... O gráfico ele só está curvado. Tá? O gráfico só está curvado. Agora daqui ele vai fazer a mesma coisa para cá. Ó. Por acaso essa parte se sobrepõe, igualzinho. Ó. Viu? Então veja se não é exatamente. Pega aqui ó, e curva assim, pum. Ó, tá? Ó. Em relação a isso aqui, né? Ó, tá aqui o gráfico e tá aqui, ó. Quando eu girar em relação a isso aqui, o que acontece? O que tava para cá, vem para cá. Ó. E o que tava para cá, vem para cá. Ó. É exatamente, uma é o inverso da outra, tá? É muito importante a gente ver o gráfico, tá? O gráfico ajuda a gente a perceber se os nossos cálculos, se a função, ela é realmente inversa à outra. Tá? Não é muito fácil, tem que ter um pouco mais de trabalho aqui, fazendo os pontos, calculando os pontos, observando onde é que vai tudo, mas é assim que a gente faz, tá bom? Eu vejo a inversa e jogo valores para x e y, tá bom? Bom, vamos fazer outro exemplo. Vamos lá, outro exemplo. Então vamos lá, esse aqui já é um pouquinho diferente. Olha, construa no plano cartesiano o gráfico das funções g e g a menos 1. Então, o enunciado é a mesma coisa, mas olha só a função. A função g, ela está definida não de r em r, mas ela está definida de r menos, ou seja, os números reais não positivos. Quem são os números reais não positivos? Os números reais não positivos, então, são quem? Ele vem lá do menos infinito até o zero. Ó, do menos infinito ao zero. No conjunto B. Mas quem que é o conjunto B? Ó? O B são os valores de y pertencentes aos reais, tal que o y é menor ou igual a 1. Pô, calma aí, quem que é menor ou igual a 1? Menor ou igual a 1 é do menos infinito até o 1. Aqui, ó. Então, a função g está definida dos números negativos, e o zero, nos números negativos até o 1 positivo. Tá? É assim que está definida essa função aqui. Ó. Então, a inversa, ela vai ser do quê? Ela vai ser desse nesse. Então, a inversa, a g menos 1, então esse aqui é o g. Ó. G está definida desse nesse. Tá? E é aquela função lá. Ó. Tá? E é aquela função y
é igual a 1 menos x ao quadrado. Agora, e a g a menos 1? A g a menos 1, ela está definida desse nesse. Então, ela vai do menos infinito até o 1 no conjunto do menos infinito até o zero. Tá? Eu tenho que inverter esses conjuntos, porque eu estou fazendo a inversa. E a inversa eu troco o x pelo y, certo? Então, aqui no lugar do y, eu vou colocar o quê? X igual a 1 menos, e no lugar do x, eu vou colocar quem? O y. Y ao quadrado. Agora eu vou isolar y ao quadrado. Então, eu jogo esse aqui para cá, fica y ao quadrado é igual a 1 menos x. Aí eu pego esse quadrado e jogo para o outro lado. Então, vai ficar assim, ó. Y é igual a mais ou menos raiz quadrada de 1 menos x. Tá vendo? Só que o detalhe é o seguinte. Ó, o quadrado ele vai para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada, porque a potência quadrada e a raiz quadrada, a gente tem que ter um pouquinho mais de cuidado, certo? Porém, a minha função ela não pode ser mais ou menos. Repara aqui o que é que tem que dar aqui, ó. Então eu vou colocar aqui quem? Do menos infinito até o 1. Ó, quando for 1, vai ficar 1 menos 1. O 2 não pode. Por que, que o 2 não pode? Porque 1 menos 2 dá menos 1. E raiz quadrada de menos 1 não existe. Raiz quadrada, tá? Eu não posso tirar raiz quadrada de número negativo. Porque nós estamos tratando aqui de números reais. Ó. X e y pertencem aos reais e o x aqui é os reais não negativos. Então, isso aqui é número real. Então, eu não posso colocar aqui mais do que 1. Por isso que ó, o x ele vai do menos infinito até 1. Posso colocar negativo. Posso colocar aqui menos 10. Ó. 1 menos menos 10 dá mais 10. 1 mais 10, 11. Raiz quadrada de 11 dá 3, alguma coisa. Entendeu? Então, o negativo eu posso colocar. Ó. Só que o resultado tem que ser o quê? Menos infinito até o zero. Então, o resultado pode ser negativo ou zero. Então, esse mais aqui, ó, eu elimino. Então, a minha função y, ela vai ser o quê? Né? A menos 1, né? G é menos 1. G é menos 1. Ela vai ser quem? Y é igual a menos raiz quadrada de 1 menos x. Tá? Então, é essa função que é a inversa. A g é essa função. A g menos 1 é essa daqui. Então, são essas duas que eu tenho que fazer o gráfico. Então, vou começar aqui com a g de x. Então, x e aqui g de x. Então, quando o x for... veja, o x eu tenho que colocar do menos infinito até o zero. Então, vou começar do maior, zero. Zero. Então, vai ficar 1 menos 0 ao quadrado. 0 ao quadrado, 0. 1 menos 0, 1. Beleza, agora eu vou colocar quem? À esquerda, o negativo. Então, vou colocar menos 1. Então, 1 menos 1 ao quadrado. Então, menos 1 ao quadrado dá 1. 1 menos 1, 0. Tá? Vou colocar o menos 2. Então, vai ficar o quê? 1 menos 2 ao quadrado. Tá? Aqui, como eu estou com pouco espaço, tá? O espaço maior aqui é para o gráfico, eu estou fazendo um pouco de cabeça, tá? Se você está com dificuldade, escreve no papel, é fácil, mas é fácil fazer aqui de cabeça, ó. Menos 2 ao quadrado dá 4. 1 menos 4, menos 3. Tá? Ó, menos 3. Vai ficar o quê? 1 menos 3 ao quadrado. Então, menos 3 ao quadrado, 9. 1 menos 9, menos 8. Tá vendo? Eu acho que com esses pontos aqui já dá para a gente fazer o gráfico. Então, olha só. x0, y1. x0, y1. Aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. x menos 1, y0. x menos 1, y0. Aqui, ó. Esse ponto aqui, ó. Tá? O outro, x menos 2, y menos 3. Então, x menos 2, y menos 1, menos 2, menos 3. Aqui, ó. X menos 3, y menos 8. Então, menos 3 aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Aqui, ó. Tá? Então, quer dizer que o meu gráfico aqui, ele é metade de uma parábola. Só que para baixo, ó. Esse.
Essa aqui é a minha função 1 menos x ao quadrado. O x ao quadrado é uma parábola com concavidade para baixo. Então, ela seria o quê? A concavidade, ela seria tudo aqui, ó, para cá e para cá, né? Só que a função para ter inversa, ela tem que ser o quê? Bijetora. Ou seja, ela tem que ser 1 para 1 e não sobrar elementos. Por isso que o conjunto domínio e o contradomínio foi modificado, tá? Então, o domínio é o quê? É daqui para cá, porque se tivesse mais aqui, daí ela não seria 1 para 1, porque daí teria aqui, ó, para esse x tem 2y, né? Ou melhor, para esse y tem 2x. Contrário, né? Ó, para esse y teria 2x, para esse y teria 2x, entendeu? Então, para não ter isso, o que que faz? Ele limita aqui, o domínio vai só aqui, agora está 1 para 1, certo? Só que daí tem outro detalhe, você fala, ah, sobrou elemento. Não, mas daí foi especificado quem é o contradomínio. O contradomínio é daqui para baixo. Então, essa parte aqui nem existe, tá? Essa parte aqui em cima nem existe, é daqui para baixo. O contradomínio, tá? Então, o meu domínio, ele vai ser o quê? Ele vai ser agora, o x vai ser daqui para baixo, ou seja, daqui para cá. Esse vai ser o x. E o y vai ser o quê? O y vai ser o x aqui é do 0 para cá. Então, o y vai ser do 0 para o lado negativo. Então, o gráfico vai ficar concentrado aqui embaixo também, certo? Vamos fazer aquele bissetor, para a gente ver como é que vai, para a gente já ter uma ideia de como é que vai girar o gráfico aqui, tá? Lembra que o gráfico, ele é simétrico ao bissetor aqui. Aqui, esse é o bissetor. Então, ele vai fazer o quê? Ele vai fazer assim, ó. Tum. Então, essa parte que está para cima vai vir para cá, ó. E essa parte que está aqui, ela vai vir para cá, ó. Vai vir para cá, se afastando aqui, né? Então, vai vir assim e vai fazer para cá, ó. Ele vai ser simétrico em relação. É só você imaginar. Esse aqui, ó, vai, pum. Então, isso que está aqui, ó, ele vai vir para cá, ó. Então, isso que está aqui, ó, vai vir para cá. Esse ponto aqui vai ficar aqui em cima. E esse aqui que está aqui vai vir para cá. Então, vai fazer assim, ó. Já vi como é que é o gráfico, né? Ele vai vir daqui, porque esse ponto vai vir para cá, esse ponto vai vir para cá, esse ponto aqui vai vir para cá, e esse ponto aqui, ó, vai vir para cá. Já tô até fazendo, quer ver? Eu vou fazer os pontos aqui, ó. E depois eu vou confirmar. Vou confirmar agora com os cálculos. É isso aqui, ó. Vai fazer isso aqui, ó. Tá? Do mesmo jeito que eles fez para cá, só que eles vai fazer para lá. Vamos fazer os cálculos. Vamos fazer a tabela, tá? A gente vai fazer a tabelinha conforme está aqui. Mas a gente já tem uma ideia de como é que vai ser o gráfico aqui, tá? Então, esse aqui vai ser o x, esse aqui vai ser g a menos 1 de x. Então, vamos colocar o valor para x. Lembrando, qual é o valor de x que pode? É do 1 para o negativo. Então, vamos começar do 1. Do 1, o 0, menos 1... Vamos ver o menos 2, deixa eu ver. O gráfico é esse aqui, né? Então, 1. Quando for 1, vai ficar o quê? Menos raiz quadrada de 1 menos 1. 1 menos 1, 0. Raiz quadrada de 0, 0. E menos 0 é 0. Tá? Quando for 0, então vai ficar menos raiz quadrada de 1 menos 0. 1 menos 0, 1. Raiz quadrada de 1, 1. Com o negativo na frente, então deu menos 1. Beleza. Quando for o menos 1, ó, menos 1 não é muito bom esse ponto aqui, né? Vamos colocar aqui o menos 3, ó. Menos 1, menos 2, menos 3. Vamos colocar o menos 3. Então, menos 3. Né? Então, vai ficar assim, ó. Menos raiz quadrada de 1 menos 3. Menos vezes menos, mais 3. 1 mais 3, 4. Raiz quadrada de 4, 2. Então, vai dar o quê? Menos 2. E o outro, vamos colocar esse aqui, ó. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8. Aí você fala, como é que você sabe que é esse número? Na verdade, esses aqui, ó, eu tirei daqui, ó. Eu fiz o gráfico dessa. E daí,
né? Eu observei aqui quem seriam os pontos, simetricamente a essa daqui, ó. Então, nessa direção, porque essa daqui vai cruzando aqui a diagonal dos quadradinhos, certo? Então, a simetria vai ser diagonal aos quadradinhos nessa direção. 1, 2, meio, meio, 1, 2. Tá aqui, ó. Entendeu? Tem que... É simétrico, né? Vou fazer aqui de levezinho para vocês verem. Ó. Tá vendo? Ó. A mesma distância. Isso que é simetria. Aqui, ó. Os quadradinhos. A distância, ó. Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Esse ponto aqui seria o quê? Seria esse aqui, ó. E vai aqui, ó. Entendeu? Isso que é simétrico, né? Eu pegar todo ponto e pegar a mesma distância de um lado do outro. Isso que é simetria. Não é encostado lá, é aqui, ó. Aqui, ó, né? Vocês vão ver. Já já a gente vai fazer um desenho aí, tá? Bom, então, o próximo seria quem? O menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8, né? Menos 8, então vamos colocar o menos 8 aqui, ó. Então vai ficar menos raiz quadrada de 1, aí, menos 8, mais 8. Raiz quadrada de 1 mais 8 é raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3, com menos na frente, menos 3. Bom, agora já dá pra gente fazer os pontos aqui, né? Então, x1, y0. x1, y0 tá aqui, ó. Viu? É o ponto que é simétrico. x0, y menos 1. Então, x0, y menos 1. Tá aqui, ó. Esse ponto. Viu? x menos 3, y menos 2. Então, x menos 1, menos 2, menos 3, y menos 2. Tá aqui, ó. E x menos 8, y menos 3. Então, menos 3, menos 4, menos 5, menos 6, menos 7, menos 8... Menos 1, menos 2, menos 3, tá aqui, ó, esse ponto aqui. Agora, para desenhar, o que eu vou fazer? Vou virar aqui, ó, viu? É o mesmo gráfico que eu fiz para cá, agora o invertido eu vou fazer, só que para cá, ó. Não, né? O cara, quando não é bom desenhista, fica essa porcaria aqui. Essa, mas ficou melhor que o meu. Não, tudo bem. Entendeu? Pô, parece até um DNA. Parece, né? Lembrou um pouquinho o DNA, né? Que tem assim, que é dupla hélice, né? O DNA lá da biologia. Certo? Tá aqui, ó. Então, essa daqui, quem que é? É g a menos 1 de x. E essa daqui, quem que é? É a g de x. O gráfico ficou concentrado aqui nesse canto, né? Todo esse negócio aqui ficou desnecessário. Por quê? Por causa do domínio, né? O domínio contra o domínio limitou. Então, o contradomínio da primeira, ela vai do quê? Do 1 para baixo. Então, não precisava ter feito essa parte aqui. E o domínio da primeira vai do quê? Vai do 0 para baixo. Então, o gráfico poderia ter se concentrado aqui, ó. Só aqui, ó. Tá? E o outro seria o quê? Daí aí o contradomínio passa a ser o quê? Do 0 para baixo, né? Do 0 para baixo. E o domínio do 1 para o menos 1. Então, esse aqui ficou daqui, ó. Certo? Aí, pronto. Beleza? É assim que a gente faz o gráfico. É assim que a gente vê a inversa. Beleza? Agora vamos fazer outro tipo de problema. Vamos lá. Bom, agora vamos fazer outro tipo de problema. E esse daqui a gente mistura a inversão de função com a composta de uma função. Então veja assim, ó. Dadas as funções f e g, determine a função inversa de Goff. O que é Goff? Goff é g de f de x, tá? Isso aqui que é Goff de x. É assim que a gente chama. Significa o que isso aqui? Então, eu vou pegar um conjunto, outro conjunto e outro conjunto, tá? Vou chamar de A, B, C, tanto faz, tá? Bom, eu vou pegar aqui o x, vou pegar um x aqui e vou aplicar a função f de x. Então, a primeira
é a de dentro, tá? A primeira que eu aplico é de dentro. Então, eu vou pegar o x e jogar na f de x. Então, eu vou obter quem? Eu vou obter o elemento f de x. Aí, eu vou pegar o f de x e vou aplicar na g de x, ó. Na g de x. E vou obter, então, quem aqui? O g de f de x, tá? Essa daqui que é composta. Então, a função gof é a função que vem daqui diretamente para cá. Essa é a função, até já está aqui, ó, gof de x, né? Gof, tá? Daqui diretamente para cá. Qual que é a inversa de gof? A inversa de gof é uma função que pega o elemento daqui e vai direto para lá. Essa é a gof a menos 1 de x, tá? Gof a menos 1. Não vou colocar o x, é gof a menos 1. Essa aqui é a regra daqui para cá. Só que, peraí, qual é a composta, né? O que eu tenho que fazer composta para chegar nesse aqui? Então, a g a menos 1 é essa daqui, ó. Daqui para cá é a g a menos 1. Então, eu pegaria um x daqui, jogaria na g a menos 1 e obteria quem? G a menos 1 de x. Aí eu pego g a menos 1 e aplico na f a menos 1. Tá? F a menos 1, que é o inverso de f. Pego na f a menos 1 e aplico g a menos 1 na f a menos 1. E vou obter quem? F a menos 1 de g a menos 1 de x. Olha só, tá? Muito importante aqui perceber isso aqui, ó. Então, gof é o quê? É eu pegar o f, aplicar o f e depois aplicar o g. Só que a gof a menos 1 é eu pegar g a menos 1, né, aplicar g a menos 1 e depois aplicar f a menos 1 na g a menos 1. Então, olha só que interessante. Gof a menos 1 de x é a mesma coisa que f a menos 1 de g a menos 1 de x. Tá? Então, eu tenho duas maneiras de chegar na g a menos 1, ou melhor, na gof a menos 1. Eu tenho duas maneiras de chegar na gof a menos 1. Eu posso achar a gof, né, que é a g de f de x, e trocar o x pelo y, e daí eu obtenho a gof a menos 1. Tá? Ou eu posso achar a inversa de g e a inversa de f. E daí aplicar a g a menos 1 de x na f a menos 1. Eu vou fazer dos dois jeitos porque esse daqui é um exemplo tranquilo e dá pra gente fazer isso aqui, tá? Então, primeiro de tudo, eu vou achar as inversas primeiro. Então, f é definida de r em r, então a inversa também vai ser de r em r, e eu vou trocar o y pelo x. Então, eu vou colocar aqui, ó, f de x é igual a 4x mais 1. Então, agora eu vou achar a inversa. Então, no lugar do y eu vou colocar x, e no lugar do x eu vou colocar o y. Só que já vou colocar no lugar do x o y, só que eu vou colocar o quê? F a menos 1 de x. Pronto. Esse é o y, tá vendo? O y da inversa. Então, eu vou isolar isso aqui. Vai ficar o quê? X, aí esse mais 1 vem para cá, fica menos 1, igual a 4f a menos 1 de x. Agora eu pego o 4 e posso dividir. Então, vai ficar o quê? F a menos 1 de x. Então, vai ficar o quê? X menos 1 dividido pelo 4. Pronto. Está aqui a inversa de f. Tá? Agora eu vou fazer a inversa de g. Então, g de x, quem que é? A g de x, ela também é de r em r. Tá? Então, a inversa também vai ser de r em r. E eu vou pegar e vou trocar o x pelo y. Então, g de x é 3x menos 5. Então, 3x menos 5. Agora eu vou inverter. Vou colocar no lugar do y, vou colocar o x. E no lugar do x eu vou colocar o y. Só que não vou colocar só y. Eu vou colocar, que nem eu fiz ali, g a menos 1 de x, tá? Para ficar bem claro. Então, eu jogo isso aqui para cá, vai ficar x mais 5 é igual a 3g menos 1 de x. Então, eu passo o 3 dividido e vai ficar aqui g menos 1 de x é quem? É x mais 5 sobre 3. Tá certo? Bom, agora o que eu vou fazer? Agora eu vou pegar g a menos 1 e jogar dentro da f a menos 1. Então, eu vou pegar essa daqui e jogar lá dentro. Então, vai ficar assim, ó. F a menos 1 de g a menos 1 de x vai ser o quê? Então, aqui no lugar do x eu vou colocar g a menos 1. Então, vai ficar assim, ó.
x mais 5 sobre 3 menos 1 sobre 4. Ó, coloquei no lugar do x o g de x, tá? Bom, esse 1 aqui é a mesma coisa que 3 sobre 3, né? Vezes 3 em cima, vezes 3 embaixo. Então, vai ficar x mais 5 menos 3, vai ficar o quê? X mais 2 sobre 3, tudo sobre 4, tá? Daí, aqui é a mesma coisa que 4 sobre 1, então a divisão de fração conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, f a menos 1 de g a menos 1 de x é o quê? É x mais 2 sobre, aí o 4 sobre 1 fica 1 sobre 4, 4 vezes 3, 12. Tá aqui, ó. Essa é a inversa. Essa daqui é a GOF a menos 1 de x, tá? Ó, essa é a GOF a menos 1 de x. Que eu fiz utilizando o quê? As inversas individuais. Eu peguei a inversa de f, peguei a inversa de g, apliquei o x na g a menos 1 e peguei g a menos 1 e apliquei no f a menos 1. Tá aqui, ó. Tá? Outra forma de fazer isso aqui é o quê? É eu calcular a g de f de x e inverter ela. Achar direto a g menos 1. Então, eu vou achar a g de f de x. Então, ó, a g de f de x é o quê? Então, eu vou pegar a g e colocar no lugar do x quem? O f de x. Então, vai ficar 3 vezes tudo isso daqui menos 5. Então, vai ficar, ó, 3 vezes né? G de f de x, né? Então, eu pego a g de x e ponho aqui no lugar do x, quem? O f de x, que é 4x mais 1. Aqui, ó, 4x mais 1, né? Aí, menos 5. Então, 3 vezes x, menos 5. Tá aqui, ó. Tá? Então, vai ficar aqui que g de f de x vai ser o quê? 3 vezes 4, 12x, mais 3, menos 5. Tá? Então, vou colocar simplificado já, GOF de x vai ser o quê? 12x mais 3 menos 5 menos 2. Tá vendo? Tá aqui, é o g de f de x. Agora eu vou calcular a inversa disso aqui. O que eu vou fazer na inversa? Eu vou colocar no lugar do y o x e no lugar do x o y. Então vai ficar assim, ó. X é igual a 12. Agora, no lugar do x, em vez de eu colocar só y, eu vou colocar a notação aqui, ó. GOF a menos 1 de x, né? 12, GOF a menos 1 de x, menos 2. Agora eu pego e faço x, menos 2 vem para cá, fica mais 2, então vai ficar x mais 2 é igual a 12, GOF a menos 1 de x. Então eu pego esse 12 e passo dividindo. Então vai ficar assim, ó. GOF a menos 1 de x vai ser o quê? X mais 12, x mais 2 sobre 12, ó. Vou reescrever aqui, ó. X mais 2 sobre 12, ó. A mesma coisa que eu obtive aqui em cima, tá vendo? Então, eu tenho duas maneiras. Aí você vai falar, esse último jeito aqui foi mais fácil. Realmente, veja, eu fiz todo o problema aqui, ó. A outra, o que eu fiz? Eu tive que calcular a inversa de uma, a inversa da outra, aplicar uma dentro da outra e chegar na g a menos 1 de x. Né? G de f a menos 1, né? GOF a menos 1 de x. Tá? Eu tenho que escrever certinho, porque olha só, GOF a menos 1 de x se escreve f a menos 1 de g a menos 1 de x. Tá? Tem que tomar cuidado aqui. Não é só o f que está menos 1, aqui está a notação, é GOF a menos 1. Então, GOF a menos 1 é a inversa da GOF. Ela é a inversa da GOF. Tá vendo? Só que, feito devagarzinho, inversa por inversa, ela é f a menos 1 de g a menos 1 de x. Muito importante, muito bacana esse problema, tá? Para a gente ter essa noção. Ou eu faço, né? Eu pego a composta e troco o x pelo y. Ou eu pego cada uma das funções, calculo a inversa e aplico uma dentro da outra de acordo com a ordem que está aqui, tá? Esse esquema aqui é a coisa mais importante aqui do trabalho aqui, tá? Esse esquema é a coisa mais importante do trabalho. Bom, a aula de hoje vai estar um pouquinho longa, mas tem mais um probleminha para isso aí. Vamos lá. Último de hoje. Para quem está desesperado, cansado, está aqui, a última, tá?
Só que esse aqui não é tão simples não. Vamos lá, ó, diz assim, ó, dadas as funções h e g, determine a função inversa de GO. GO. O que é GO? GO de x é g de h de x. Então, GO de x é o quê? É g de h de x. Então, eu vou colocar o h de x dentro do g. Então, como é que fica isso aqui, ó? Então, assim, ó. Primeiro eu aplico h de x, né? Aplico a função h, então eu vou obter aqui h de x. E depois eu aplico a função g, e daí eu vou ter o quê? G de h de x. Certo? Bom, então daqui para cá é quem? É GO de x. É GOH de x, tá? GO de x. Ele quer a inversa, ele quer daqui para cá, tá? Novamente, tem duas maneiras de fazer. Tem duas maneiras de fazer. Eu posso fazer uma, né? Eu posso pegar aqui a inversa de h e a inversa de g, né? E daí eu aplico primeiro a inversa de g, então do x eu vou obter g a menos 1 de x, e o g a menos 1 de x eu jogo na h a menos 1, vai ficar h a menos 1 de g a menos 1 de x, tá? Só que essa daqui vai dar mais trabalho, que nós fizemos na anterior, dá mais trabalho, então eu vou fazer do jeito mais rápido. Eu vou simplesmente pegar a GO a menos 1 de x. Então eu vou calcular essa daqui e vou inverter ela, tá? Bom, aqui tem um cuidado aqui que a gente tem que ter. Por quê? Porque h é uma função do segundo grau. E a função do segundo grau a gente sabe que não é sobrejetora. Mas para ter inversa, então a função ela tem que ser o quê? Bijetora, ou seja, ela tem que ser 1 para 1 e tem que ser sobrejetora. A função do segundo grau, ela não é nem 1 para 1 e nem sobrejetora. Então eu tenho que tornar ela 1 para 1 e sobrejetora. Como? Eu elimino o domínio, eu limito o domínio, que é o A, e limito o contradomínio, que é o B. Tá vendo? Tá limitado. Tá bom? Bom, então eu vou aplicar o h de x na g de x. Tá? Vou fazer aqui, vou calcular a g de h de x. Então, eu vou pegar g de x e colocar no lugar do x o quê? O h de x. Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes. Aí, no lugar do x, eu vou colocar h de x, que é x ao quadrado menos 3x mais 9. Então, vai ficar aqui g de h de x, né, que é GO de x, vai ser o quê? 4x ao quadrado menos 12x, né, distribuir, mais 9. Tá aqui, ó. Essa é GO de x, tá? Aí você fala, pô, mas como é que a gente inverte uma função do segundo grau? Tá? Perceba aqui, ó. GO de x, ela é o quê? Ela começa com o domínio de h e termina com o contradomínio de g. Então, ó, g, ela vai do b até os reais não negativos, tá? Então, o h vai do a ao b e a g vai do b até o reais positivo. Então, quer dizer que essa daqui, ela tem que ir do a, ou seja, o x tem que ser maior do que 3 meios. Eu até vou colocar aqui, ó. O x aqui, o a, né? Os conjuntos aqui do GO vai ser o quê? Vai ser o a. Quem que é o a? O a é x maior, então ele vai ser aqui do 3 meios até o mais infinito. Nos reais não negativos, ou seja, ele vai do 0 até o mais infinito também. Tá? Aqui, ó. Tá? Esse aqui é o domínio contra domínio da função g de h de x. Agora eu vou calcular o inverso. Como é que eu calculo o inverso? Eu vou pegar essa aqui e trocar o x pelo y. Tá? Vou trocar o x pelo y. E dessa vez eu vou colocar o y mesmo, porque vai ficar muito trabalhoso aqui, e daí vai ficar mais fácil assim. Ó. Então, como é que a gente inverte uma função do segundo grau? Presta atenção. Eu tenho que transformar ela relacionar ela a algum produto notável. Tá? Tá vendo? Vai ficar assim, ó.
Então vai ficar assim, ó. Vou começar a fazer o quê? Go a menos 1 é definida no quê? Do zero até o mais infinito, no 3 meios até o mais infinito. Tá certo? Tá vendo? Eu tenho que lembrar que uma função ela é definida pelo domínio, contradomínio e a regra. Então, o domínio, contradomínio está aqui. Agora eu vou fazer a regra. Como é que é a regra? Eu vou trocar o x pelo y e o y pelo x. Então, aqui, ó, onde está Go de x, eu vou colocar o quê? X. Vai ser igual a 4. E onde está x, eu vou colocar o quê? A inversa. Eu não vou colocar Go a menos 1, porque senão vai ficar poluído. Eu vou colocar y mesmo. Y ao quadrado. Menos 12y mais 9. E aí, como é que eu isolo isso aqui? Bom, na verdade, eu tenho que relacionar alguma coisa ao produto notável aqui, tá? E essa daqui está bem simples, está bem tranquilo, porque isso daqui, olha só o que é. Isso aqui, 4y ao quadrado é 2y ao quadrado. Menos 12y é menos 2 vezes 2y vezes 3. Ó, 2 vezes 2, 4 vezes 3, 12. Certo? E o 9, quem que é? É 3 ao quadrado. Então, isso aqui é produto notável. Isso aqui é o quê? X é igual a 2y menos 3 ao quadrado. Agora eu consigo isolar o y. Então, eu pego esse quadrado e passo para o outro lado como mais ou menos raiz quadrada. Então, vai ficar assim, ó, mais ou menos raiz quadrada de x. Isso vai ser o quê? 2y menos 3. Agora eu vou isolar o y. Então, eu vou pegar esse menos 3 e jogar para lá. Vai ficar mais 3. Então, vai ficar 3 mais ou menos raiz quadrada de x é igual a 2y. Então, o 2 passa dividindo. Tá? Mas quem que é esse y? Esse y é Go a menos 1. Então, eu vou colocar já assim, ó. Go a menos 1 de x vai ser o quê? Que é o y aqui. Vai ser o quê? 3 mais ou menos raiz de x sobre 2. Certo? Eu passei o 2 dividindo. Então, ficou assim, ó. Só que tem um detalhe. Isso aqui tá pronto? Não, não está pronto. A função, ela não pega 1x e leva a 2y. A função não é assim. A função, ela pega... Para todo x, eu tenho só um y. Então, eu tenho que descobrir quem é que vai, se é o mais ou é o menos. E como é que eu vou fazer isso, saber se é mais ou menos? Eu vou olhar aqui no contradomínio. Então, o contradomínio começa no 3 meios e vai até o infinito. Tá? E o domínio, ele começa no 0 e vai até o mais infinito. Então, quando o x for 0, isso aqui desaparece. Aí vai ficar o quê? 3 meios. Está lá, bem certinho. Ó, o x começa no 0, então eu coloco o 0 aqui e desaparece. E o primeiro y vai ser o quê? O 3 meios. Ó, 3 meios, beleza. Então eu vou colocar outro aqui, vou colocar 1. Então vai ficar 0, melhor, 3 mais ou menos 1, né? Vou colocar aqui, ó. Vamos ver aqui, quanto que é Go a menos 1 de 1. Porque o 1 está no domínio. 1 está no domínio. Vai ser o quê? Vai ser 3 mais ou menos raiz quadrada de 1 sobre 2. Isso aqui dá 1. Então, vai ficar assim, ó. Go a menos 1 de 1 vai ser o quê? 3 mais ou menos 1 sobre 2. Ó, se for menos 1, vai ficar 3 menos 1, 2. 2 sobre 2, né? Aqui vai dar dois valores. 3 mais 1, 4 sobre 2, 2. E 3 menos 1, 2. 2 sobre 2, 1. Qual desses pode? Olha lá. O contradomínio é do 3 sobre 2. 3 sobre 2 é 1,5. Do 1,5 até o infinito. Quem é que está fora desse intervalo? É o 1 ou é o 2? É o 1. Então, o 1 está fora. Então, quer dizer que eu tenho que eliminar quem? O menos. Então, o menos está fora. Entendeu? É assim que eu vou determinar se é mais ou é menos. Eu faço a inversa e eu analiso de acordo com o domínio e o contradomínio. Eu tenho que fazer isso. Tá? Daí eu elimino. Então, eu já descobri quem que é a inversa. Então, Go a menos 1 de x é o quê? É 3 mais raiz de x sobre 2. Tá aqui. É assim que a gente faz. Tá? Bom, esse aqui é um dos métodos. Tá? Um dos métodos.
O outro método seria o quê? Eu fazer a inversa de G, fazer a inversa de H e colocar a G a menos 1 de X na H a menos 1. E daí vai dar isso aqui, ó, tá? Só que por que eu optei não fazer aqui? Primeiro porque já tem quase 50 minutos de aula, né? E segundo que eu teria que obter a inversa dessa daqui. Aí você fala, não dá, né? Não, dá. Da mesma forma como eu fiz essa daqui, dá. Só que essa daqui não é um produto notável tão simples. Eu tenho que fazer um ajuste, tá? Por exemplo, vou colocar aqui como é que seria. Seria assim, ó, x igual a y ao quadrado menos 3y. E daí como é que eu faço produto notável aqui? Então, eu faço assim, ó, isso aqui é y ao quadrado. Esse aqui, o que que é? É 3 meios vezes 2, tá? E aqui, ó, eu teria que o quê? O mais 3 meios ao quadrado. Só que eu não posso acrescentar alguma coisa, então eu tiro o 3 meios ao quadrado. E olha, isso daqui vira produto notável. E esse menos 3 meios ao quadrado, que é 9 quartos, vai para lá. Vai ficar assim, o x mais 9 quartos é igual a quê? Y menos 3 meios ao quadrado. Agora eu isolo o y. Tá vendo? Então eu fiz um ajuste. Eu transformei, porque era só isso aqui, ó. Era só isso aqui, ó. Y ao quadrado menos 3y. Então eu coloquei sobre 2 para multiplicar por 2 para aparecer duas vezes o primeiro, que é o y, vezes o segundo. Aí apareceu o segundo é 3 meios. Coloquei o 3 meio ao quadrado e tirei o 3 meio ao quadrado. Esse 3 meio ao quadrado que eu tirei, eu jogo para o outro lado, né? Aí fica mais 9 quartos, que é 3 meio ao quadrado. E aqui, isso daqui virou produto notável, y menos 3 meio ao quadrado. Aí eu isolo, né? Então ficaria assim, ó, mais ou menos raiz quadrada de x mais 9 quartos igual a y menos 3 meios, tá vendo? E daí eu isolaria o y. Esse daqui seria o quê? O inverso do h de x. Então é h a menos 1 de x, vai ser o quê? Vai ser 3 meios, mais ou menos, raiz quadrada de x mais 9 quartos. Tá? Aí, da mesma forma que eu fiz essa daqui, eu descobri quem que era o x, quem que era o sinal, se era mais ou menos, eu tenho que fazer aqui. Eu pego lá o h, tá? O h de x, que está definido em a para b. Então, quem que é o a? O x é maior do que 3 meios. Então, 3 meios, né? Aí eu colocaria aqui 3 meios, tá? Será que está faltando alguma coisa? X é maior que 3 meios. Ah, não, aqui é a inversa. É o B agora. É do B. Então, o X tem que ser maior que menos 9 quartos. Ó. Menos 9 quartos dá 0. Então, daria 3 meios. Beleza. Se eu colocar um X maior que menos 9 quartos, 0. Por exemplo, 0. Então, vai ficar o quê? 9 quartos, raiz de 9 quartos dá 3 meio. Aí daria 3 meio mais 3 meio, ou 3 meio menos 3 meio. 3 meio menos 3 meio dá 0. Não, não pode ser 0. Ó, não pode ser 0. O contradomínio tem que ser o quê? X maior que 3 meio. Então, o menos estaria eliminado. Não pode ser o menos, teria que ser o mais. Entendeu? É assim que a gente faz. Deu um pouquinho dá um pouco mais de trabalho aqui, só que eu optei não fazer. Como nós temos uma semana de exercícios, né? Na próxima semana, como hoje, eu encerro aqui o capítulo de funções. Então, na semana que vem, tem uma semana só de exercício. Aí eu faço um exercício desse tipo na semana que vem. Beleza? Bom, eu quero a participação de vocês. Por favor, compartilha. Chama mais gente para vir estudar aqui. E durante esse final de semana aí, se você puder, amanhã, né, no sábado, no domingo que você for estudar, se você for estudar, ou mesmo hoje, indica aqui nos comentários algum tipo de exercício que você gostaria que eu fizesse, tá bom? Se você não indicar, eu vou escolher por conta própria. Beleza? Então é isso aí. Curta o vídeo, compartilha. Então aqui todas as aulas do primeiro ano. Vamos que vamos e até a próxima. Até semana que vem.